Você se conhece? Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento e a importância de se conhecer. Meu nome é Luciano Toniolo. Meu nome é Zélia Cavalli e hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento através da arte. Antes de começar, o nosso canal fala sobre emoções, sentimentos e a arte. Como tudo isso se comunica, como tudo isso se transforma. Se você gosta desse assunto, curte aí, compartilha já o vídeo, curte e, mais importante, se inscreve no canal para receber todas as notificações quando a gente coloca um vídeo novo, tá? Fica à vontade e vamos falar sobre o autoconhecimento. Como nós nos conhecemos, qual a importância de saber sobre si e se entender como pessoa, como ser humano. O autoconhecimento não é saber aquilo que você gosta, qual a sua cor preferida, né? Sim. Não é isso se você tá gordinho, né? Que nem eu, se você tá magrinho, né? Não é isso. O autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Lá na Grécia Antiga, Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo e dominarás o mundo. A importância de se conhecer para entender os seus sentimentos, as suas emoções, o que você está passando no momento, porque qual a reação que você vai ter? Tu sabes, por exemplo, qual a reação que tu vai ter diante de uma situação de crise, de um momento de dificuldade ou de um momento de alegria? Qual a reação que tu vais ter? Muitas vezes a gente nem espera o que vais fazer. Nós simplesmente vamos vivendo a vida, vamos reagindo às situações, né? E esse autoconhecer, ele começa com essa importância de saber o que vai acontecer, o que você vai fazer, né, numa situação adversa, numa situação diferente. Então, como nós podemos nos autoconhecer, Zayda? O que tu pode dizer assim da importância desse autoconhecimento e como a gente pode fazer para ir buscar esse autoconhecimento? Eu acho que o buscar o autoconhecimento é através do se recolher. Se recolher é aprender a se ouvir, a ouvir o seu interior, se ouvir como uma melodia. Tem pessoas que não gostam de ficar consigo mesmas, mas se eu disser para vocês que é necessário para que haja o autoconhecimento, daí já vem a palavra autoconhecimento, autoconhecer. É preciso a gente entrar no nosso íntimo, sem julgamento, a gente avaliar as situações, como o Luciano falou, em um momento de crise, como eu iria reagir, não é? Então, ter um objetivo faz você feliz? Você é feliz fazendo o que você faz hoje? E por que você continua fazendo o que você faz se não o faz feliz? Não é hora de você começar a pensar em algo novo? Podes falar sobre isso, Luciano? Então, a novidade, né? Como buscar algo que cative, que nos emocione se nós não nos conhecemos? Com certeza. Né? O que é o que nos cativa? O que é que nos faz mover? O que nos faz levantar a cada manhã? Né? E esse autoconhecimento, esse conhecer o nosso propósito, a nossa razão, é que nos faz nos mover, nos faz ir adiante, nos faz prosseguir dia a dia em qualquer situação, né? Então, essa é mais uma das importâncias do autoconhecimento, né? É saber o que nos move. E como eu vou escolher algo que eu gosto, algo que me apraz, se eu não tenho esse conhecimento de mim mesmo? Como que eu vou adquirir esse conhecimento se eu não refletir sobre os meus pensamentos, os meus sentimentos? Daí, nesse momento, nós estamos colocando na mão de outras pessoas os julgamentos que podem fazer sobre nós mesmos. E muitas vezes nós deixamos ao acaso acontecer as coisas, vivenciar as coisas, viver as coisas ao acaso. Deixa as coisas passarem e vivenciarem de qualquer forma, de qualquer maneira, né? O dia a dia passando, o dia a dia agitado. Sobreviver, apenas sobreviver e não viver. Porque viver
é ter um objetivo de vida. E com certeza você tem um sonho. Cada um de nós tem um sonho, Luciano. E Deus, se Ele colocou esse sonho no teu coração, é porque Ele vai te dar as ferramentas necessárias para te buscar esse sonho, para te correr atrás dele. E é fácil, Luciano, correr atrás do sonho? Não é nada fácil. Primeiro, porque quando nós temos um objetivo, quando nós temos um sonho, o que acontece? As travas emocionais. E toda trava emocional que nós temos, que nós geramos, né? Todo aquele pensamento, não contrário, mas aquele pensamento que te afasta do teu propósito, do teu objetivo final, ele é uma trava emocional, ele é gerado por uma trava emocional. Por exemplo, eu quero construir um prédio, né? Sim. Eu quero construir um prédio. Mas toda vez que eu ouço o batistaca, né, que é lá, vai fazer a fundação do prédio lá, eu entro em pânico. É uma trava emocional que não permite com que eu faça a fundação do meu prédio, que eu inicie a fundação. Por quê? Porque toda vez que ligo o batistaca, eu vou lá e tenho que desligar. Eu acabo me auto-sabotando. Por quê? Porque muitas vezes eu não me conheço o suficiente para saber qual a trava emocional que está por trás desse momento do acionamento do batistaca, né? Não tô preparado para lidar com essa situação, porque eu não me autoconheço. E nós gravamos um vídeo sobre o medo, não é? Que o medo, até certo ponto, ele é saudável, não é? Sim. Mas quando ele se torna algo que te aprisione, aí já é um medo patológico, não é? Então, o que você faria se você não tivesse medo? O que você faria, Luciano, se você não tivesse medo? Eu ia para a Lua. Eu ia para a Lua. Porque sem medo a gente vai à Lua, sem medo a gente vai explorar o universo, a gente vai ao fundo mais profundo do mar, né? Sem medo nós conseguimos fazer muitas coisas. Mas não é o medo em si que nos capacita ou nos impede de fazer as coisas, mas a coragem que nós temos de superá-los, né? De superar esse medo, de ir atrás, de conseguir as coisas, né? E com essa coragem nós conseguimos ir muito além. Só que como eu vou superar o meu medo, né? Vamos usar essa hipótese, né? Da batistaca, lá que está lá perfurando lá o solo para fazer o meu prédio. Como é que eu vou construir o meu edifício? Porque o meu sonho é construir o edifício. Se eu não superar essa trava emocional da batistaca, como é que eu vou fazer para conseguir superar isso? Eu posso usar outra forma de estaqueamento. Eu posso usar a estaca cravada, eu posso usar a estaca perfurada, eu posso usar outras formas de construção, né? Mas, de qualquer forma, eu preciso me autoconhecer para saber qual desses sistemas eu consigo fazer a minha fundação do meu prédio. Vamos usar assim como exemplo a fundação do prédio, por quê? Porque quando a gente quer construir algo grande, a fundação tem que ser grande também. Sim, ela tem que dar sustentação para o prédio, não é? Exatamente. Para vocês terem ideia, em torno de 40% do que tem para cima do prédio está enterrado. Uhum. Né? 40% da altura do prédio ele vai para baixo. Para quê? Para dar sustentabilidade, para dar sustento para toda a obra que tem em cima. Então eu vou ter que aprofundar as minhas raízes. Uma árvore ela tem que aprofundar as raízes. Né? E como é que a gente faz isso? Conhecendo. A raiz da árvore, quando ela vai aprofundando, ela vai explorando o solo. Quando ela encontra uma pedra, o que ela faz? Ela se abre, ela desvia, ela cria mais espaço. Com certeza. Né? Então ela vai, literalmente, vamos usar esse termo assim, ela vai tateando o solo para encontrar o melhor caminho para crescer. Né? E para nós crescermos, nós precisamos tatear o nosso autoconhecimento a nós mesmos. Nós precisamos procurar esses caminhos obscuros,
né? Encontrar essas pedras, esses entraves, essas dificuldades. Mas como é que a gente olha para essas dificuldades? Aí a gente vai julgar elas, a gente vai controlar elas? Não, a gente vai olhar para as dificuldades muitas vezes como uma motivação. A dificuldade muitas vezes... Lembra do poema No Meio do Caminho tinha uma pedra no meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade? É isso aí, pedras sempre vão existir, dificuldades sempre vão existir, mas superá-las, a gente conseguir vencer essas dificuldades, é o que vai nos tornar mais fortes. E é isso que é necessário. E o ser humano não está por conta disso. Tem pessoas assim, ó, que na primeira dificuldade desistem dos seus sonhos, desistem do que estão fazendo, perguntam para outras pessoas, precisam da opinião de outras pessoas para saber se aquilo vai dar certo. Como é que uma outra pessoa vai saber, não é? Se lá no teu íntimo tem uma vontade, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho assim, ó, o nosso canal aqui, nós tivemos todas as dificuldades. Um dia nós vamos mostrar para vocês como nós começamos, não é? Mas o nosso sonho era maior que as nossas dificuldades, porque nós sabíamos que nós estávamos fazendo algo correto, algo sincero, algo que iria agregar a vida das pessoas, algo que iria melhorar a vida das pessoas, porque melhorou as nossas vidas. Então, assim, nós tínhamos certeza daquilo que nós estávamos fazendo. E nós temos certeza daquilo que nós estamos fazendo. Então, a gente fica tão feliz quando você coloca um comentário, quando vocês nos dão uma sugestão. Isso nos faz feliz, não é, Luciano? Exatamente. Já aproveitando, se você está gostando desse vídeo, curte ele aí, que nos ajuda muito. Você vai compartilhar com muitas pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, que precisam entender a si mesmo, né? Já compartilha também, se tem alguém que vocês conhecem, e se está gostando do vídeo, está gostando das matérias que a gente está apresentando, já se considera aí a se inscrever no canal, né? E permanecer conosco aí. Mas como a Zaida ia falando, realmente nós temos muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, mas quando nós buscamos nos conhecer, nós conseguimos tateando, né, o nosso íntimo, o nosso eu, o nosso inconsciente, vamos dizer assim, a gente consegue encontrar as pedras, desviar delas ou muitas vezes mover elas para locais onde a gente consegue permanecer, né, constante nessa coisa. Porque se for ver, né, numa fundação de um prédio, quando nós encontramos uma pedra na fundação, tem duas possibilidades. Uma é usar essa pedra como âncora, né? Quando a gente chega na rocha, realmente, né, uma rocha sólida, né, a gente pode usar essa rocha como âncora e ancorar o nosso prédio ali, ou a gente vai quebrar ela e seguir perfurando, né? São duas possibilidades que nós temos. Então, quando a gente vai tateando e conhecendo o solo, né, a gente vai saber qual decisão a gente toma melhor, da melhor forma. Se nós vamos quebrar essa pedra, se nós vamos transpor ela, se nós vamos ancorar o nosso prédio nessa pedra. Tem uma passagem bíblica que fala a respeito das fundações. Uma fundação feita na areia, vem a chuva e leva a areia, e a casa desmorona. A fundação feita na rocha, ela vai travar na rocha e não vai cair. Então, muitas vezes, a gente usa a rocha para várias formas, né? Mas para saber qual a melhor rocha e se essa rocha pode ser ou não usada como fundação, nós temos que conhecer o solo, né? Então, assim, Luciano, mas como é que eu vou reconhecer esse solo? Como é que eu vou me conhecer? Como é que eu vou saber se realmente eu posso me firmar nesses conceitos ou nesses preceitos que eu tenho sobre mim? Será que isso está certo? Será que isso está errado? Eu posso julgar esses conceitos que eu trago da minha infância, da minha juventude? Porque esses conceitos, eles são formados no decorrer da nossa vida. Muitos dos conceitos primordiais, eles são formados lá no início, lá desde a nossa gestação, do nosso desenvolvimento, nosso nascimento, nos primeiros anos de vida. Muitos conceitos e muitas travas emocionais são trazidas lá do princípio.
lá da nossa vida, lá do nosso desenvolvimento inicial. E muitas vezes, assim, os padrões de comportamento são repetidos. Os nossos pais, muitas vezes, nos falam alguma coisa como repetição dos pais deles, não é? Exatamente, de geração em geração. Aquilo vem, não é? E a gente vem fazendo com nossos filhos também, se a gente não se... Que são, assim, coisas que parece que não tem importância, mas tem uma grande importância na nossa vida. Dá exemplo de uma trava emocional, tu que tem criança pequena, tá? Alguma coisa assim, que tu diz pro teu filho de vez em quando, que tu me falaste, que disseste uma coisa para ele, tu vai morrer comendo? São coisas assim. O que acontece? E eles vão morrer? Exatamente, são coisas que acontecem. E muitas vezes nós colocamos travas emocionais nas outras pessoas, principalmente em filho, crianças pequenas, porque eles são muito literais. A criança ela é muito literal. Né? Se tu falar uma coisa para ela, eu vou morrer, mas estou morrendo de fome, ele vai correndo pegar uma coisa para tu comer. Por quê? Porque ele literalmente vai achar que tu vai morrer porque tu não comeu. Né? Então, muitas vezes nós colocamos travas emocionais nas crianças dessa forma. E que nem tu falaste, né? Um exemplo, aquele do filme, ele estava jogando basquete, o gurizinho, e o pai... Em Busca da Felicidade. Em Busca da Felicidade, o filme. Isso. Ele estava jogando basquete, o gurizinho, e o pai dele chegou para ele e disse: tu nunca vai conseguir jogar basquete, porque eu não consegui, tu não vai conseguir. Colocou uma barreira emocional na criança. Ele já disse, um progenitor, quando o pai ou a mãe falam alguma coisa para o filho, tem uma capacidade tão grande, uma força tão grande, que cria uma barreira emocional. Né? Cria essa barreira. Não, eu não vou conseguir porque o meu pai e minha mãe disseram que eu não vou conseguir. E foi tão emocionante assim que o menininho começou assim ficar tristinho, né? Guardar a bola, tudo. Você começou que aquilo fosse uma verdade, não é? E daí ele pensou, ele parou um pouco, pensou, e daí ele se agachou, né? Na altura do menininho e disse assim, nunca permita que ninguém diga a você que você não pode fazer alguma coisa. Nem que esse alguém seja eu, seu pai. Então, a gente dá permissão, né, para as pessoas nos dizerem o que devemos ou não fazer. E o que nós fizemos? Nós continuamos na zona de conforto. Mesmo que ela não esteja boa, Luciero, mesmo que a nossa zona de conforto seja uma sobrevivência, mas nós ficamos ali porque nós não acreditamos que nós somos capazes de sair daquela situação. Porque nós muitas vezes ouvimos os outros julgar a nós a respeito dessa situação e dizer que nós não somos capazes, e nós nos criamos essa barreira emocional dizendo que nós não somos capazes. E aí nós ficamos acomodados. Não, eu não vou conseguir, então eu nem vou fazer. Né? Mas tu nunca tentou, tu não buscou conhecimento para saber aquilo, tu não sabe, tu não te autoconhece as tuas limitações, as tuas dificuldades. Porque quando a gente conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades, nós vamos buscar pessoas que nos complementem naquela situação, naquela dificuldade. Né? Porque quando eu conheço que eu sei uma dificuldade, por exemplo, eu tenho a dificuldade de pintar, né? O Luciero tem dificuldade de pintar. Nunca pintei na vida. Não sei o que é pintar. Conheço arte, estudo muito sobre arte, gosto muito, é uma paixão minha, mas pintar é uma coisa que eu nunca fiz. Então eu busquei um complemento. Quem foi o meu complemento? Eu amo pintar. A pintura é tudo para mim. A pintura, ela me ajuda no meu autoconhecimento. A pintura, eu converso comigo mesma, eu converso com a minha obra. Me traz uma felicidade assim, inigualável. Eu amo estar com a minha obra. Eu amo a minha produção. Eu amo aquilo que eu produzo. Mas assim, eu vou confessar para vocês que eu tinha bastante dificuldade de pintar uma tela abstrata. Sempre eu procurava colocar alguma coisa figurativa nela, ou uma florzinha, qualquer coisa,
porque parecia que ela não estava completa. E desde que eu comecei a me autoconhecer, eu achei desnecessário fazer isso. Porque, na verdade, faltava alguma coisa dentro de mim. Por isso que eu digo assim, ó, a pintura está ao alcance de qualquer pessoa. Você não precisa ser um artista para você pintar. Basta você dominar as ferramentas. Basta isso, porque a criatividade é sua. A criatividade é única. E uma das ferramentas para pintar é o autoconhecimento também. Com certeza. Se conhecer. Principalmente abstrata. Exatamente. Por isso que eu trouxe a Zaida para me auxiliar, para me complementar nessa dificuldade que eu tinha. Porque eu tinha interesse, tinha vontade, conhecia, estudei bastante a respeito. Só eu não conhecia as técnicas, eu não dominava as técnicas, né? Eu não tinha a técnica da pintura, a técnica disso, qual técnica melhor para usar, para fazer um tipo de quadro específico. E aí acabei complementando, e é se autoconhecendo, sabendo das dificuldades que nós temos, que nós vamos encontrar pessoas que nos complementam, né? Pessoas que nos complementam não só na questão física, mas na questão emocional, né? Porque assim, ó, quando Deus fez o homem e a mulher, ele fez um como complemento do outro. O homem e a mulher nunca vão ser iguais. Nunca vão ser. São dois seres totalmente diferentes. Então, imagina assim, Deus pegou o homem e a mulher, colocou dentro de uma casa para morar junto e ainda deu filhos para eles, né? Criou um problema enorme. Só que tem uma coisa. Se nós não soubermos e entendermos a nós mesmos, nós nunca vamos nos dar bem com ninguém que nós conviva junto. Porque nós temos que nos autoconhecer para poder buscar nessa pessoa que está conosco, né, se ela, os complementos emocionais que nós precisamos, as necessidades emocionais que nós temos, né, como complemento, não como bengala. Porque né? aquela que a gente coisa tem que assim, cuidar muito, né, Zaida? tem que cuidar muito, porque assim, ó, eu não posso procurar alguém para me fazer feliz. Antes, eu tenho que ser feliz comigo mesmo, com a minha pessoa, me conhecendo, não é? Fazendo essa viagem de autoconhecimento. Porque daí eu vou ter condições de fazer a outra pessoa feliz. Porque senão a gente se torna um fardo a ser carregado. E ninguém gosta de carregar fardos, não é, Lutiero? Exatamente, a não ser que seja um estivador, né, que trabalha lá no porto, e mesmo assim o estivador não gosta muito, né, porque faz um esforço danado carregar aqueles fardos, né, é uma coisa bem complicada quando a gente está suportando, né, a gente deve suportar, tem momentos que a gente tem que carregar, tem momentos que tem um momento de doença, um momento de dificuldade, de situação mas é uma coisa, é um momento, não é uma coisa que é para sempre, não é? É aquela coisa assim. Então, quando nós buscamos nos conhecer, nós não vamos nos tornar fardo e também nós não vamos nos deixar ser carregadores de fardo, né? Nós também não vamos nos tornar estivadores, nada contra a profissão de estivador, mas nós não vamos nos tornar estivador carregando fardo. Por quê? Porque nós vamos aprender a auxiliar a pessoa naquilo que a pessoa tem dificuldade também, né? A fazer ela se autoconhecer também. Porque assim, ó, parece bobagem, sabe? Quando a gente não se autoconhece, parece que é uma bobagem, mas no momento que você se autoconhece, pode dizer qualquer coisa a teu respeito, Lutiero. Qualquer pessoa, qualquer autoridade pode chegar e dizer assim, ó, tu é um lixo. Esse vídeo que vocês estão fazendo não tá legal, mas se tu tá gostando do nosso vídeo, se tu tá achando legal, curte, compartilha, não esquece aí, tá? Já curte e compartilha. Pode dizer que não é legal, mas quem se conhece sabe que está fazendo o seu melhor, né, Zaida? Sim, e sabe o quanto a gente estudou esse conteúdo para trazer a você e quanto a gente tem praticado esse conteúdo, não é? Em nossas vidas.
Então, assim, ó, isso tem nos fortalecido. O autoconhecimento te fortalece como pessoa. Tanto assim, ó, que as pessoas, quando se autoconhecem, elas ficam mais livres para tomar as suas decisões. E isso incomoda certas pessoas. Incomoda quem? Os controladores, que querem sempre ter controle sobre a tua vida. E no momento que tu te autoconhece, tu te torna livre. E isso incomoda aqueles que querem te controlar. Não é, Luciana? Exatamente. E aí a gente volta lá pro prédio quando a gente está construindo. A gente vai superando aquela dificuldade que a gente tinha, aquele medo que a gente tinha da batistaca. E aí ou usa outra forma de fazer a fundação, ou tu supera aquele medo, passa por aquela situação e vai adiante. E aí tu vai construir o primeiro pavimento do teu prédio, né? E aí vão surgir novas dificuldades. E aí tu vai ter que buscar se conhecer. Ah, mas eu tenho medo de outra coisa. Eu tenho uma dificuldade com tal coisa. E aí a gente vai construindo andar por andar do nosso prédio, do nosso edifício, né? Superando os nossos problemas, superando o nosso conhecimento. E quanto mais nós nos conhecemos, mais fácil fica de produzir os próximos andares. E nunca deixe que essa dificuldade seja maior do que o teu querer. Ah, mas eu tô muito velho. Ah, mas eu tô com 50, 60, 70, 80. Não interessa. Não interessa a sua idade. Interessa a sua vontade. Quantos jovens tem aí que não estão fazendo nada por si, pessoas jovens? E quantas pessoas que a gente diz da terceira idade, não é? Que estão tomando iniciativas de fazer coisas diferentes. Exato. Que nunca fizeram, que estão se permitindo a fazerem coisas diferentes, que estão vivendo a vida de uma nova forma. Isso não tem preço, gente. Exatamente. Até assim, ó, nós falamos no vídeo da velhice, vou deixar o cardzinho para vocês aqui em cima, que no vídeo da velhice a gente fala que eu quero ser um carro antigo. Eu também. Eu não quero ser um carro velho. Eu também, né? quero ser um carro antigo. Por quê? Porque assim, ó, como que a gente vai deixar, né? Tem muitos jovens sendo carro velho já. Muitos jovens sendo carro velho. Por quê? Porque se descuidaram, se desleixaram, não buscaram se conhecer, não buscaram se entender, né? Não criaram um propósito. Porque propósito é algo que nos move, é algo que nos levanta a cada manhã. E o propósito, ele está extremamente ligado com o autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu sei qual é o meu propósito, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo para essa sociedade, o que eu estou fazendo para mim, por mim, né? O que me move, o que me levanta a cada manhã para fazer. E a maturidade te dá algo que é fantástico, que é a liberdade. Não é? Você tem liberdade de pensar, porque você não está muito preocupado com o que o outro vai dizer a seu respeito. O jovem, ele ainda está muito ligado ao outro, não é? A opinião do não outro. Só o jovem, mas eu digo que o imaturo, porque a maturidade é algo que se adquire não com o tempo, mas com as vivências e com a inteligência emocional, né? E nós conseguimos a inteligência emocional, conseguimos nos autoconhecer e aí sim adquirir essa maturidade, esse entendimento de que eu não vou me ofender por qualquer coisa, eu sei que o que ele está falando, o problema é mais dele do que meu. Com certeza sempre é mais dele do que meu. Exatamente. Eu sei que o que está acontecendo é passageiro. Eu sei que os únicos que não são é o cobrador e o motorista, o resto tudo é passageiro. Tudo é passageiro, é verdade. Né? Tem o ditado aquele. Então, a gente sabe que com a maturidade, com o processo de amadurecer, né, ele se dá com o autoconhecimento, ele se dá com as responsabilidades, ele se dá com as dificuldades do dia a dia que nós encontramos. E aí eu volto lá no prédio, na nossa edificação, quando a gente chega no primeiro estágio, no segundo estágio, e aí surge uma dificuldade. Ah, eu não consigo encontrar alguém que faça o concreto como eu preciso para fazer o primeiro andar do meu prédio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu próprio concreto.
eu vou estudar uma forma de fazer o concreto como eu preciso, né? Eu vou ir adiante, eu vou seguir, eu vou desenvolver processos. Não se colocar sempre na mão do outro, não é? Não ficar totalmente na mão do outro, mas a gente ter o conhecimento necessário, não é, do que a gente está fazendo. É saber do nosso propósito. O meu propósito é construir o meu prédio. Então, eu vou fazer todas as coisas para construir o meu prédio. E com a construção do meu prédio, eu vou adquirindo maturidade, eu vou adquirindo experiência e eu vou amadurecendo, eu vou aprendendo sobre mim e sobre a convivência com os outros, de qual forma eu convivo com os outros. Mas tem coisas que nós podemos fazer e podemos fazer agora para irmos nos conhecendo, né? Deixando de precisar, vamos dizer assim, né? Precisar dessa opinião de terceiros sobre nós, né? Porque quando nós nos olhamos no espelho e entendemos quem nós somos, nós não precisamos da opinião de terceiro, né? Se eu chegar agora, Zaida, como é que eu tô? Tô bem? Ah, pode ser que sim, ela pode dizer que tô bem, mas eu tenho, por exemplo, um risco na cara, né? Ah, não, tá bem. E aí eu vou apresentar para vocês com a cara toda borrada, né? Tô bem, para ela é opinião de terceiro. Aí eu me olho no espelho, puxa, olha aqui, eu tava com risco no rosto, tu não viu, Zaida? Para mim não tinha problema, entende? Então muitas vezes o autoconhecer, nos olharmos no espelho emocional, né? Ele é tão importante, por quê? Porque nós vamos ver os nossos riscos na cara, as nossas ruguinhas, né? Que eu não tenho ruga, né? O nosso cabelo lindo, né? Que nem o meu, né? Vamos nos olhar no espelho e vamos ver, né? Essas coisas. Mas é a aceitação, não é? Aí vem a aceitação. Eu me aceito como eu sou. Então, muitas vezes nós precisamos olhar para nós mesmos, né? E ver que nesse momento de dificuldade, às vezes, nós precisamos mudar uma coisinha, ajeitar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E daí nós vemos, por exemplo, uma outra situação. Ele deu um mergulho e fraturou a cervical, ficou tetraplégico. Cara, 22, 23 anos, tetraplégico. O que eu vou fazer? Aí, foi para cá, foi para lá. Nos primeiros meses, primeiro ano, ele achou assim, não, isso aqui, daqui 3 meses, no máximo 1 ano, eu vou estar já, vou voltar ao normal, a medicina está muito avançada e tal. E foi passando o tempo e não melhorava, e não melhorava, e não melhorava, e não melhorou. E aí, o que ele começou a usar? Ele começou a usar a boca, né? E pintar com a boca. Foi a forma com que ele achou para lidar com essa situação de diversidade. Uma diversidade tão grande que a tetraplegia ele não consegue fazer absolutamente nada. E quantos artistas que pintam com a boca, não é? Sim, tem muitos. E a liberdade que ele teve e a liberdade que ele conseguiu através da arte foi enorme. Mas não só a liberdade, mas o autoconhecimento que ele trouxe através da expressão artística dele foi tão grande que ele ficou em torno de 15 anos, se não 15 ou 20 anos, ele conta na história, 15 ou 20 anos sem visitar o local onde ele se acidentou. E ele, a partir de um certo momento, ele disse assim, não, eu vou voltar lá, porque eu quero ver, eu quero sentir aquele lugar de novo. E aí então, né, ele voltou e ele teve uma sensação, como é que ele descreve? Que ele teve uma sensação não foi de rancor, não foi de ódio, não foi de briga, não foi de descontentamento, mas ele teve uma sensação de paz, de ciclo encerrado, né? Ele usa bem esse termo, né? E se encerrou um ciclo, né? Por quê? Porque nesse período, nesses 15 ou 20 anos, agora não me lembro exatamente quanto tempo, que ele ficou afastado desse local, ele ficou buscando o autoconhecimento, se entender, se reconstruir como tetraplégico, através da arte. Ele usou muito a arte como uma ferramenta de reconstrução. Então, assim, a gente vê que a arte, ela permite nós nos reconstruirmos, nós nos recriarmos
a partir desse diálogo que acontece, como a gente vem falando já em vários vídeos, desse diálogo que acontece entre nós, né, nosso eu consciente, né, o nosso Sim. eu primário, com o nosso eu inconsciente, né, que é aquele processo mais profundo da nossa alma, do nosso conhecimento interno, né? E esse processo de se conhecer através da arte, ele é um processo longo, né? Ele não é um processo que hoje eu faço um quadro eu já sei tudo sobre mim, né? E o primeiro quadro, o segundo quadro, o terceiro quadro, o quinto quadro, muitas vezes... Pode não estar do jeito que você queira, como você imaginou, não é? Mas aí entra a persistência. Exatamente. Né? Mas muitas vezes ele não vai falar um todo sobre o eu, né? É um processo de adaptação e criação desses momentos. E muitas vezes também o que pode acontecer é que assim, ó, eu pintei, mas não tá como eu imaginava. Mas como será que tá meu íntimo? Será que ele não tá bagunçado, Luciano? Exatamente. E será que eu não tô refletindo na obra o meu interior? Nós vemos assim, ó, na obra, né, no processo criativo das obras, dos clientes da Nise lá, que eles começavam com um quadro totalmente desfigurado, totalmente aleatório. E ao passar... Refletindo o eu deles. E ao passar do tempo, né, com vários quadros, foram se reelaborando e construindo, reconstruindo, né, aquele eu, aquele conceito, e tu vê nos últimos quadros que eles já estão com um figurativo, já estão com uma formalização do pensamento bem consolidado, né? Então isso é um processo, né, que se desenvolve. O autoconhecimento, ele não é algo estanque, ele acontece a cada dia, ele acontece a cada momento, né? E a arte é algo que te auxilia nesse processo, ele te ajuda a se conhecer, a refletir sobre si mesmo. E não existe, assim, na arte, eu vejo, uma rigidez de dizer que esse traço, Zaida, que tu usou aqui é por isso, esse vermelho que tu usou aqui é por aquilo. Ele pode representar, de certa forma, alguns traços podem representar, de certa forma, o estresse, podem representar um traço disso, um traço daquilo. Mas na hora é uma terapia que tu está fazendo. Mas o que acontece? Para ti, como pintora, quando tu está fazendo o quadro, tu percebe que tu está expressando algo do teu íntimo. E tu está interpretando esse algo de alguma forma. Né? Com certeza. O teu eu consciente, mesmo que intrinsecamente, ele está relendo aquilo ali e fazendo um autoconhecimento, uma reelaboração de muitas travas emocionais, de muitos problemas que a gente vem sofrendo no dia a dia, do próprio estresse, do cansaço, das dores, né, dos nossos sentimentos de desânimo. Né? E a gente vai reelaborando tudo isso através da pintura. E a arte dá essa abertura, de tu ter essa intimidade contigo mesmo, de tu ter essa liberdade de expressar aquilo que tu está sentindo sem ser julgado. Porque, como a gente sempre diz, não é? A expressão não é para ser julgada, é para ser admirada. Exatamente. A obra, muitas vezes, em si, ela, para ser avaliada por um curador, né, para dizer lá, essa obra vale tantos milhões, né, vale 7 milhões, uma obra dessa, vale 700 mil, vale 70 mil, né? Sim. Ele tem uns preceitos que ele vai usar, mas o sentimento expresso, a sensação, a emoção, né, a expressão artística, essa não tem valor, essa não tem mensuração, não tem técnica, não tem conhecimento prévio que permita isso acontecer. Por exemplo, essa cor aqui, ó.
Nem que eu queira fazer, não vou conseguir fazer igual. Essa obra é única. Ela é única. Porque tem aqui, ó, tem misturas de cores que eu não lembro. E nem que eu quisesse fazer igual. Tem traços que não foram propositais. Tu está criando uma coisa nova, que não existe. Porque ninguém fez aquela mistura de cores. Aquela mistura de cores, Aquela forma não existe. Exatamente. Então é única. E esse único, essa exclusividade que a gente consegue, ela traz o eu para a obra, traz a minha impressão, o meu ser para aquela obra. E é isso que nos faz entender a nós mesmos, é isso que faz nós nos recriar, né, Zay? Tá, e agora eu vou te colocar uma frase aqui, ó, Lutero. Quando você vence o seu medo, você sente-se livre. Livre do que, Lutero? Livre de nós mesmos. Né? Essa é a maior liberdade, né, que a gente consegue quando a gente nos conhece. Porque nós nos conhecendo, nós conseguimos ter liberdade de fazer aquilo que realmente nos liga ao nosso propósito, ao nosso prédio, né, que nós vamos construindo ele dia a dia, né? E não nos culparmos, não nos julgarmos. Ah, eu sou assim, eu tenho esse defeito. Não. Se eu tenho, eu vou mudar. Eu posso mudar. Eu posso mudar esse defeito, eu posso construir um novo ser. Eu vou trabalhando, isso não é de um dia para o outro. Isso é gradativamente. Mas vai acontecendo e a gente vai se libertando daquelas coisas que não nos pertencem mais. Não é? Como coisas velhas que a gente tem em casa. Exatamente. Vamos tirando a velharia. Vamos tirando o que não combina mais com a nossa casa. Nós vamos colocando de lado, vamos doando, vamos colocando fora, não é? E vamos trazendo um novo, não é, Lutero? Exatamente. Trazendo um novo para a nossa vida. O que seria esse novo? As próprias obras, né? O criar, né? O próprio eu, o autoentendimento, o autoconhecimento, o não julgar, o aprender a lidar com as situações, né? Tudo isso é novo, tudo isso é diferente, porque a cada dia nós nos renovamos, né? E eu acredito assim, ó, que a maior renovação, o mais novo que a gente consegue é quando a gente se torna novo, né? Quando nós deixamos de ser aquele carro velho, independente da idade. Quando nós deixamos de ser aquele carro velho e passamos a ser aquele carro antigo, né? Então, a importância de nós nos conhecermos, eu acredito que seja para isso, né, Zayda? Eu acho que a maior viagem, a melhor viagem que todo ser humano deve fazer é a do autoconhecimento. Não adianta a gente viajar pelo mundo, conhecer o mundo inteiro, Lutero, conhecer as cidades, muito bonito tudo isso, né? Todo mundo gostaria, eu também gostaria. Sim. Mas antes de tudo isso, a maior viagem, a melhor viagem é do autoconhecimento, que vai te dar algo que ninguém te dá, que é a tua liberdade. E o que os outros falam ao meu respeito, eu não tô nem aí. Exatamente. Porque eu sou livre. Porque nós estamos com nossa edificação bem firmada, né? Bem calçada no nosso conhecimento, naquilo que a gente sabe sobre nós, né? Por exemplo, eu sou careca e tem muitas pessoas que fazem implante de cabelo, que fazem coisas, mas eu me conheço e eu sei que careca ou não, eu vou ser eu. Entende? E eu acho que essa é uma das coisas que nós temos que buscar. E nós vamos encontrar isso na pintura, nós vamos encontrar isso numa terapia, né? Numa consulta. Então, são várias formas, né? E o nosso propósito aqui, né? Que a gente está aqui falando há 40 minutos, né? O nosso propósito aqui é justamente esse. É trazer para vocês e entender como a arte auxilia no autoconhecimento e como nós buscamos nos autoconhecer, né? Nos encontramos com a arte. E trouxemos para vocês, nesse canal, né, o autoconhecimento de uma forma indireta, né? Falando sobre
as emoções, sobre os sentimentos, sobre as nossas relações, né, conosco e com o outro, né, e como a arte faz e como a arte auxilia nesse processo. Então, se tu gosta desse conteúdo, tá curtindo, curte, compartilha, né, e se inscreve no canal, tá? Acho que vamos encerrando por aqui, senão nós vamos ficar falando aqui sobre nós mesmos, né, sobre o nosso autoconhecimento, sobre nos conhecermos até amanhã, porque é um assunto tão interessante, tão importante para nós, que tem muito assunto pela frente, tá? Eu resumo, né, em síntese, o autoconhecimento, ele serve para quê? Para nós nos portarmos diante de nós mesmos. Não é diante dos outros, não é diante de ninguém, diante de nada. É para que nós possamos saber como lidar conosco. Nós consigamos ser melhores a cada dia. E tenhamos e entendamos os nossos propósitos. Por hoje, muito obrigado. Fiquem na paz. O meu muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Né? Isso aqui é nada. Claro que eu vou tirar o... Não tem problema. Vamos picando. Sim, que você escuta, né? Foi obrigado, mas escuta. Vietnamenses. Eu denunciaram que eu estava corrompendo a juventude. Porque ele instigava as pessoas a saber, a pensarem que elas nada sabiam. Que elas eram ignorantes. E buscar o conhecimento. Sempre buscaram conhecimento, né? Até ele foi autor da outra frase: eu só sei que nada sei. Não é? Então ele. Eu troco tudo, né? Foi escolhido, ele investigou. Porque se é um homem escolher o homem mais sábio da terra. Aí ele foi escolhido duas vezes, tinha alguém sábio, não tinha, ele foi nos artesãos, ele foi nos religiosos. E ele não se achava. E ele não se encontrava, sabe? Então, como Aristóteles